Olá, olá! Tudo bem com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Estamos aqui hoje novamente para mais uma reflexão, uma palavra que o Senhor falou muito forte ao meu coração e de repente vai falar ao seu também. Eu sempre esqueço de pedir isso, mas eu peço que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Então, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, obrigada, Senhor, por esse tempo que estaremos aqui juntos, refletindo sobre a Tua palavra. Fala conosco, Santo Espírito, que precisamos ouvir neste dia. Em nome de Jesus, amém. E o texto da palavra do Senhor que vamos refletir juntos está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 19. Mas para nosso entendimento, eu vou ler a partir do versículo 14. Então, assim diz a palavra do Senhor. E quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Zafã, o escriba: Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro para Zafã. E Zafã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: Tudo que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então Zafã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Zafã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Eu vejo com isso, quando o rei, se eu não me engano, é o Josias, ele se deu conta de que aquele livro era a palavra do Senhor. Era a palavra do Senhor. Ele ficou constrangido e se colocou no lugar dele, sabe? Assim, de servo. E fez reverência ao Senhor. Reverência. Sabe? Eu tenho observado, né, que tem faltado reverência ao Senhor. Nós temos tratado tudo como muito normal, como se nada disso pudesse ser tirado de nós, se fosse uma coisa do cotidiano, se fosse um livro que a gente estivesse lendo, se quando a gente vai à igreja a gente está indo somente a algum lugar. Sabe, eu tenho percebido isso de diversas formas, porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, porque todas aquelas palavras foram inspiradas por Deus. São vivas, são atuais. Então, quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor nosso Deus é o Criador de todas as coisas do universo. A gente lê lá em Apocalipse 4, né? A gente observa os 24 anciãos se prostrando aos pés do Senhor, derramando a coroa aos pés do Senhor. Sabe, nós mortais, nós muitas vezes nos achamos numa situação de normalizar tudo. Não, tudo é normal, como se Deus precisasse de nós. E ao contrário, nós precisamos de Deus. Então, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós precisamos ter reverência, ter respeito. A gente não está lendo um gibi, a gente está ouvindo Deus falar conosco. Ah, Michele, mas não teve nada para mim naquela genealogia, não. Você que pensa. Tudo é aprendizado, nada na lei, nada na palavra do Senhor é inútil, é tudo para nosso ensino, tudo.
de capa a capa para nosso ensino. E você vê a falta de reverência muitas vezes que acontece, até eu mesma. Eu me dei conta disso essa semana. Eu entro na casa do Senhor, eu sento, converso, falo com as pessoas, eu não oro. Eu não, antigamente, você entrava na casa do Senhor, se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus por estar ali, pedindo ao Senhor que falasse conosco durante aquele culto. Perdemos a reverência. Perdemos a reverência como vamos à casa do Senhor. Antigamente colocávamos a melhor roupa, eu ainda continuo nessa prática. Minha melhor roupa, meu melhor calçado é para ir para a casa do Senhor. Mas assim, a gente observa, as pessoas vão de bermuda, os homens de bermuda, as meninas vão assim, não vão mais arrumadas como iam, sabe? Vão com uma roupa que vão para um churrasco, sabe? Não com a melhor roupa, entende? Então assim, a gente vai para a casa do Senhor, a gente tem que se comportar com reverência para que as pessoas enxerguem Cristo em nós, sabe? Não adianta a gente tá com uma camisa com um versículo, não adianta a gente colocar nas redes sociais versículos se o nosso comportamento não reflete aquilo. Muito pelo contrário, isso envergonha o nome do Senhor, isso envergonha o nome do Senhor, sabe? A gente declara que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, mas a boca tá cheia de palavrão, a boca tá cheia de maledicência, sabe? A gente declara que o Senhor é o dono da nossa vida e se alimenta de coisas na TV, na internet, que só alimentam a nossa carne, não alimentam o nosso espírito. Cadê a reverência para o Senhor? Olha o que o rei fez quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele rasgou as suas vestes. Isso daí é um ato de tremenda humilhação, ele se humilhou diante do Senhor. Ele viu que tudo que ele era, tudo que ele tinha era graças ao Senhor. Era graças ao Senhor. Sabe, irmãos? Então, essa palavra tocou muito ao meu coração, comportamentos que eu tenho que mudar também, porque eu tenho que ter mais reverência com o Senhor também, todos nós. Nós temos que ficar nos policiando para poder tratarmos o Senhor com a reverência que o Senhor merece. Ele dá tudo para nós, ele cuida de nós. E ele não está fazendo um favor para nós, não. Caramba, a gente muitas vezes se perde muito, se perde demais. E eu deixo essa reflexão para vocês, tá bom? E para mim, fique com Jesus. Um ótimo dia na presença de Deus. Tchau, tchau.